Então vamos lá, a gravação foi iniciada já. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Nossa segunda semana de aulas agora, em maio, em comemoração ao mês da enfermagem. Aulas da comunidade Enfermeiros do Bem. A aula de hoje é com o nosso professor Anderson, professor, gestor executivo, que vem trazer a sua experiência aí. O nosso colega enfermeiro também vem trazer a sua experiência na parte de credenciamento, glosas, auditoria, e acho que a gente tem muito a aprender com o Anderson. Anderson, queria agradecer você pela participação, por ter aceito o nosso convite. Anderson é um dos nossos enfermeiros mais ativos no nosso grupo de WhatsApp de enfermagem e auditoria. A gente tem mais de 550 colegas enfermeiros auditores do Brasil inteiro e que a gente discute casos de glosas, tira dúvidas sobre tabelas, cobranças, códigos. E o Anderson ajuda muito o grupo lá. E hoje ele vai trazer um pouco mais da sua experiência aqui para que a gente possa compartilhar. Vamos lá, Anderson. Obrigado. Se quiser se apresentar, a aula é sua e é com você, meu amigo. Você está na apresentação, eu coloquei, você tirou? Se quiser colocar, eu já entro na apresentação para a gente ganhar um tempo. Pode abrir já de novo, cara. Agora é com você aí para colocar no modo apresentação. É que para mim está na tela já. Para ver se aí entrou do enfermeiro do bem, dos enfermeiros do bem. Deixa eu ver se eu consigo. Não, mas eu fechei já agora. Acho que dá para abrir de novo aí. Só um minutinho, por favor. Enquanto isso, acho que o Gabriel levantou a mão. Não sei se ele quer fazer alguma pergunta, Gabriel. Não? Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer aí todo mundo que entrou, que aceitou aí o convite, né? Parabenizar os enfermeiros, as equipes de enfermagem aí de todo o Brasil, 204 anos, né, da Semana de Enfermagem. Estou muito feliz em fazer parte aí desse exército brasileiro de enfermeiros, né? Então, quero começar a minha apresentação dando parabéns a todo esse povo aí que muito luta, né? Eu sou enfermeiro não assistencial, mas não menos importante, né? Faço parte do nicho de enfermeiros que cuidam da parte administrativa, né? Da qualidade de atendimento por autorização, por auditoria, enfim, né? O time que está aí no administrativo para garantir qualidade, garantir aí que a enfermagem se fortaleça aí também nesta área, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode interromper, tá? O credenciamento é um setor bem específico, bem amplo. Estava conversando aí com o pessoal antes de entrar a gravação, né? É um assunto bem amplo. Então, a gente vai dar uma corrida só para que vocês conheçam, né? Quem não conhece aí essa área, tenha um pouquinho um pouco da noção do compromisso que é, da responsabilidade e o quanto amplo é o credenciamento, tá? Estou me apresentando, sou enfermeiro de formação, tecnólogo de processamento de dados também, tenho aí pós em saúde da família, formação executiva, pós-auditoria em saúde 4.0. Tive a sorte, né, de trabalhar aí na área da saúde, como escriturário, auxiliar de faturamento, faturista, analista, enfim, corri todas essas áreas, né, tive a sorte de me formar na área administrativa da saúde, e aí a enfermagem veio para a parte técnica, né? Porque a gente, do faturamento, a gente sabe o que cobrar, sabe o que compreende ali, né? Os itens, material, medicamento, até pela atividade em si, mas o motivo eu aprendi, na verdade, com a enfermagem, né? A auditoria veio para a parte legal, e isso, para mim, foi fundamental. Trabalhei em algumas operadoras também, e em prestadores de serviço, em alguns prestadores de serviço, laboratório, clínicas, especialidades, então passei bastante por essa área, e aí só aumentou o currículo, né? Porque você tem uma visão um pouco mais global dos processos, né? Uma hora você está do outro lado, uma hora você está do lado de cá, já fui autorizador, já fui analista de contas, já fui recurso de glosa, então foi bem divertido aí essa minha caminhada até aqui hoje, né? Hoje eu sou gerente
em um hospital de autorizações e de agendamento cirúrgico, além de alguns outros parceiros que eu dou apoio aí, né, através da minha pessoa jurídica, para credenciamento também. Então, contextualizando um pouco, né, o que é o credenciamento? Credenciamento é o ato de se credenciar, né? Isso é muito curtinho, essa frase, né? E aí, se eu falar para você, se eu perguntar para você o que é credenciamento e o que você entende por credenciamento, você pode se assustar que, normalmente, no seu cotidiano, com certeza você tem bastante contato com credenciamento. Por exemplo, ao acordar na sua casa e ligar uma luz, você tem um credenciamento. Como isso, né? Empresas que elas contratam outras empresas para que o objetivo dela seja satisfeito, para que ela venda o produto dela. Hoje, por exemplo, nós já utilizamos serviços de muitos credenciados no nosso cotidiano aí, né? Você vai tomar um café ou um lanche no shopping, por exemplo, o estacionamento é credenciado, a máquina que você faz o seu pagamento ela é credenciada, né? Tem uma série de serviços aí que é credenciado. Mas a área da saúde é um pouco específica e ainda é um tabu, muita gente não conhece, principalmente os profissionais aí da área da saúde, que não conhecem muito bem esse setor de credenciamento. E aí eu tentei colocar aí um comparativo, né, desses credenciamentos que eu vou chamar de essenciais para a área da saúde, porque ela tem uma diferença muito grande, né? A prestação de serviço, por exemplo, desses outros serviços, ela é limitada. Você vai no estacionamento, você utiliza um ponto de ônibus, o semáforo lá, né? Que a gente vai sair na rua ali dirigindo. O semáforo é uma empresa credenciada quem faz. Ela tem aquele serviço específico. A área da saúde eu não consigo limitar. Por mais que eu tenha um contrato de prestação de serviço, o meu paciente que chega no pronto-socorro com uma fratura de perna é diferente do outro paciente que também chega com uma fratura de perna, porque eu não sei que caminho que ele vai tomar, né? Uns vão embora, outros vão internar, outros vão operar, então eu não consigo limitar esse serviço, né? Essa interrupção, por exemplo, em outros serviços, ela é permissiva. Então, um estacionamento que ali não está muito bem o prestador, eu vou trocar, eu vou fornecer o estacionamento de graça, mas na área da saúde, se um prestador ele interrompe esse serviço, isso é um crime, né? Ele comete um crime. Ele pode matar pessoas, ele pode prejudicar muitas pessoas. Essa limitação também, né, é o mesmo paciente que ele utiliza o seu serviço, ele é um paciente diferente, né? Ele chega como um paciente diferente. Por exemplo, uma pessoa em hemodiálise, paciente de hemodiálise, aquele paciente que ele faz 3 vezes por semana hemodiálise, todo dia que ele senta ali, é um paciente diferente. Um dia ele está bem, um dia ele está muito mal, um dia eu preciso de um socorro maior. Então, o credenciamento para a área da saúde ele é bem diferente dos credenciamentos normais, né? A avaliação, por exemplo, ela pode ser em tempo real. Se eu tenho um prestador de serviço essencial, que ele não está me favorecendo, eu consigo avaliá-lo ali naquele momento. Na área da saúde, depois que é feito um atendimento, então eu posso ter um problema ali naquele momento, esse problema pode aparecer bem um pouco depois, ou eu posso aí ter um longo prazo de um serviço mal feito no meu credenciamento médico, tá? Então, essas são as diferenças que eu tentei colocar aí numa tabela para vocês terem, para a gente começar aí, né, a nossa linha, para ver o quanto é importante o setor de credenciamento na área da saúde. Essa segunda opção que eu coloquei, por que a gente permite que um serviço essencial ele tenha uma segunda opção? Então, a pessoa não está satisfeita, ela vai para um outro local, ela utiliza esse serviço, né? Mas na área da saúde, o meu credenciamento, às vezes, ele não consegue fazer isso, porque ele não tem condições de ser removido, ele não tem condições de sair daquele serviço, seja lá por que razão. Então, ele possivelmente eu deixo de prestar um serviço direcionando ele para uma outra opção. E aí, se eu tiver que falar de uma missão para o credenciamento, eu posso colocar que é prover garantia de um serviço efetivo, de qualidade, que preserve o bem mais inestimável que é a vida. O credenciamento, ele tem essa missão? Sim, ele tem.
Ele é o setor que vai moldar a prestação de serviço através de normas, de rotina, de um contrato de prestação de serviço. Ele vai validar, seja ele profissional do prestador de serviço ou de quem vai tomar esse serviço, de uma operadora, por exemplo, quando ele busca esse prestador. Então, é responsabilidade dele prover garantias para que esse serviço seja bem desenvolvido e atinja o seu objetivo, que é realmente o bem estimado, né? E a vida não tem valor que pague. Então, é o nosso foco, é de prestar um serviço de qualidade pelo nosso serviço de credenciamento. Bom, quando se fecha o credenciamento entre um tomador e um prestador de serviço, então existe aí alguns o que se considerar, né? Ele precisa ter atores, né? Ele precisa ter os dois lados e um beneficiado, né? Ele precisa ter um objeto de serviço, obrigações e deveres, responsabilidades e sanções, que precisa ser muito bem divulgado e conhecida. Preços e valores, esse compromisso também tem uma validade. Como que se inicia um credenciamento? Então, eu sou uma clínica, você é um profissional e você quer iniciar o seu processo de credenciamento. Né? Eu quero atender um plano de saúde, ou eu sou um operador e busco aí um prestador para atender os meus beneficiários, né? Então, eu vou fazer de uma forma bem simples, como a gente faz, né? Existem empresas específicas, mas aqui eu estou dando um exemplo de um profissional, né, da área da saúde, né? Um profissional que queira iniciar o seu trabalho. Então, né, as empresas aqui, fazendo uma ressalva, é de domínio público, tá bom? Então, vou usar algumas operadoras aqui, mas porque qualquer pessoa pode acessar esses dados. Então, eu vou lá buscar uma operadora, né, que eu queira atuar, que eu queira captar para a minha clínica, e aí eu vou consultar um guia médico. Então, vou lá, cada operadora tem o seu segmento, cada uma tem o seu guia médico, porque isso é obrigatório. Então, escolhi lá, sou uma empresa de radiologia, lá de Sergipe, né? Estou aqui em Sergipe, no calorzão aqui, e aí eu vou buscar naquela operadora quem que é o meu concorrente. Quem são as empresas que prestam serviço para aquela operadora, né? Então, eu vou consultar ali as empresas concorrentes e eu posso ter uma avaliação do meu cliente que eu quero captar, dessa operadora, porque os prestadores dela falam bastante sobre ela, né? Sobre as parcerias. E aí eu busco também referência com isso. Depois que eu escolhi a minha operadora, existe um site na INS que é a sala de situação. Eu vou conhecer um pouco mais desta operadora. Qual que é a situação dela hoje? Né? O seu registro, por exemplo, o que ela tem para me oferecer ali na região. Então, aqui é a primeira tela, né? Então, para vocês terem ideia, hoje no Brasil, né, para assistência médica, nós temos 706 operadoras e aí 675 com segurados ativos, com beneficiários ativos, ou seja, ainda tem uma grande parte que não tem beneficiário. E aí eu tenho as 5 modalidades de prestadores hoje no Brasil, né? As autogestões, que são empresas que elas mesmas fazem a gestão da saúde, né, dos seus funcionários, beneficiários. Temos as cooperativas médicas, né, muito conhecidas como as Unimedes. Temos a filantropia, que tem acordo com o Sistema Único de Saúde também. Temos a medicina de grupo, que intermediam a saúde da empresa ou da família, né, e as seguradoras especializadas em saúde, que elas são um seguro saúde, né? Elas têm um up a mais porque ela não segue somente a ANS, porque ela é um seguro, na verdade, né? E falando em seguradora, vou voltar aqui um pouquinho a tela para vocês verem, né, a quantidade de beneficiários aí, no total de assistência médica no Brasil, 706, ó, 50 milhões, né? E somente 8 seguradoras, elas possuem aí mais de 10% desses beneficiários. Então, por isso que as seguradoras são bem visadas no processo de credenciamento, tá? As Unimed, só para título de curiosidade, elas também têm uma boa parte, mas olha a quantidade de Unimedes para se alcançar aí um valor um pouco mais de 20% dessa população que possui
planos de saúde no Brasil. E aqui também, na sala de situação, eu tenho os planos exclusivos para odontologia. Então, são 398 planos no Brasil, né, com 328 ativas com beneficiários. Eu acho que a gente não sabia que tinha um número tão grande de operadoras de odontologia no Brasil, acredito, né? Então, eu vou lá na sala de situação, entro aqui no campo operadoras e começo a minha pesquisa. Então, aqui estão os registros da ANS, né? Eu seleciono quem eu quero escolher ali na região para captar, e aí eu tenho, né, uma foto dessa operadora. Então, ela me traz quantos beneficiários ela tem ativo, né? A categoria desses planos, a idade da população, por exemplo, qual o percentual de idoso que tem nesse plano, né? Os planos coletivos, que é importante, então a maioria é empresa, aqui que eu consigo enxergar. Então, tem alguns dados na sala de situação que me dá bastante referência dessa empresa. Como está, né? A saúde financeira dela, eu consigo visualizar por aqui. E para vocês perceberem a importância disso, aí em São Paulo, por exemplo, essa operadora que eu escolhi, ela tem aí quase 2 milhões de segurados. Mas lá em Sergipe, onde está a nossa clínica, ela tem um pouco menos, né? Chega a ter 15 mil segurados. Então, é uma grande operadora, né? Uma seguradora bem grande, mas lá na minha região, ela tem poucos segurados lá. Isso é importante para o credenciamento, né? O profissional de credenciamento. Ele pode fazer a clínica ou o hospital pode fazer um investimento muito grande e ele não ter esse número, né, de quantos segurados, quantos possíveis clientes pode chegar até mim pelo processo de credenciamento. Ou, né, eu dar um start numa operadora pelo número dela e ali na minha região eu não tenho uma quantidade, né, que me cause tanto impacto assim na minha clínica ou no meu hospital, né? E o contrário, se eu não fizer essa pesquisa, se eu não conhecer a minha operadora captada, eu posso credenciar operadoras que têm um volume muito grande de segurados, que não tenham ali uma referência na minha cidade e eu não conseguir dar conta dessa demanda. Então, lá em cima, né, na nossa tabelinha lá, eu coloco lá como uma diferença que quando você tem uma alta demanda, o serviço de saúde ele tem que se adequar, ele não pode simplesmente parar. Então, isso pode ocasionar grande problema para você se você não fizer uma pesquisa e um trabalho bem direcionado de credenciamento para que você venda o seu produto e tenha aí um retorno saudável pelo cliente que pode chegar até você, tá? E é importante também na sala de situação você perceber que existem alguns planos que têm um código ANS sem nenhum beneficiário. Lembra que eu mostrei que algumas operadoras não possuem segurados? Então, se você abre um registro para 1000, por exemplo, com a medicina de grupo, e aí eu me deparo com essa foto, né, da sala de situação, eu falo, meu Deus, o que aconteceu que a 1000 não tem ninguém? Então, precisa estar bem atento ao número do registro da ANS, lá no site da 1000, ela possui qual que é o registro ativo para beneficiário, e isso acontece por muitos motivos, né? Então, às vezes ela comprou uma empresa, nessas compras, essas junções, ela está com um registro no ANS todo bonitinho ali, então ela não quer desfazer, ela não quer cancelar, até por questão de estratégia. E ela migra todos os segurados para um único registro que fica ativo e fazendo toda a movimentação de beneficiários, tá? Essa cor mais forte aqui é onde ela concentra maior número de beneficiários. Então, quanto menos, né, quanto mais clarinho, então menos segurados ela tem espalhado aí pelo nosso território nacional. E aí, depois que eu escolhi a minha operadora, eu vou atrás dessa operadora. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a BlueMed como exemplo. Então, vou lá no Google mesmo, pesquiso o credenciamento dessa operadora, ou busco isso com os meus parceiros, né? Eu busco essa referência. Então, eu vou buscar e entrar em contato e começar o meu processo de marketing, apresentar a minha empresa, né? Vou com um material bem bacana para lá.
eu envio material de divulgação, alguns dados, alguma coisa que eu faço de diferente dos prestadores dela que eu vi, né, que eu já percebi ali na região, o que eu tenho de diferente, é localização, estacionamento, é um médico com um currículo assim, ou um serviço de outra forma que está me trazendo qualidade, eu tenho uma certificação, eu começo a bater na porta dela para eu provar que aquela operadora precisa de mim e eu também preciso dela para a gente fazer uma simbiose aí, crescermos juntos, né? Faz parte desse processo, visita presencial, reuniões online, já tive visita online, né? Muitas vezes peguei aí meu note e fui fazendo visita online com a operadora em todos os setores, né? É bom que a gente vai puxando as orelhas aí da equipe, né? Arruma aqui, arruma ali. Então, você consegue aí visitar e perceber ali a sua empresa. Então, é bem bacana isso, é um processo bem um pouquinho demorado às vezes, mas é bem proveitoso para você crescer. Depois disso, depois de tudo certo, vou aceitar o seu credenciamento, então aí a operadora envia um aditivo de contrato. E aí se começa a nossa linha, o nosso trabalho de credenciar, e o profissional de credenciamento deve ficar bem atento com esse processo, né? O contrato ele é regido aí por muitas legislações, então tem Código Civil, tem Código de Defesa do Consumidor, e a própria ANS traz aí bastante legislações sobre ele, né? Lá na página da ANS tem a obrigatoriedade do contrato, e ela fala bastante, né, que é obrigado que na prestação de serviço deve haver um contrato assinado, e aí todas as sanções, o que precisa, dentro desse instrumento tão importante aí nessa prestação de serviço. Por que o contrato é importante? Né? Então, vou fazer uma ilustração aqui, né, de um período de guerra aí, estourou uma guerra em um determinado local, e aí as famílias procuraram uma mulher, né, para ver se os seus filhos iriam ou voltariam da guerra, né? E é uma situação muito difícil, ela se prestou a fazer essas adivinhações. E aí tinha um ritual e ela falava, só abre um papelzinho que você vai receber com essa, né, com a minha visão de futuro no momento que ele partir. E aí, quando a família, ansiosa por aquela adivinhação, ela recebia esse papelzinho dobrado. E aí o jovem ia para a guerra, feliz, contente, guerrear com todas as suas forças, porque ele tinha certeza de que ele voltaria vivo, são e salvo. E aí eles voltavam, chegavam nessa mulher, né, levavam um presente para ela, agradecia, porque foi uma visão verdadeira e viviam o resto das suas vidas felizes. Mas alguns soldados não voltaram. E aí as famílias ficaram preocupadas, porque tinha recebido essa mensagem, né? E aí foram lá buscar satisfação dessa mulher. O que aconteceu? Que a previsão dela havia falhado. E aí apresentava o papelzinho que eles também receberam. E aí ela, muito calma, falava, é claro, a mensagem, seu filho, irás, voltarás nunca, perecerás. E aí a família voltava, consolada, não soube ler a sua mensagem. Alguém já viu isso na auditoria? De pegar um contrato e aí você falar que está certo e a outra pessoa falar que está certo, ou que isso não é dessa forma, é de outra forma, eu não entendo isso. Então, às vezes, o problema é exatamente a forma que está o contrato. Então, o credenciamento, o profissional de credenciamento, ele deve ter essa visão de manter toda a informação no contrato verdadeira, legível, sem ambiguidade na interpretação. Isso é muito importante, né? Um contrato lido para que não tenha esse tipo de problema, né? Porque quando você abre precedentes, né, você vai descobrir isso depois, muitas vezes depois que a prestação de serviço é feita e te causa prejuízo. Depende muito da visão. Então, a gente vai preparar o credenciamento com essa visão e você começa, né, a entender que para um credenciamento você precisa classificar o seu público, né? Porque você vai ter um respaldo. Que público que eu quero atender, né? Qual a classificação etária, gênero? É um cliente especial, é um cliente autista, são gestantes, são idosos. Eu preciso entender qual é o meu público-alvo, né?
eu vou atender uma pessoa física, eu vou atender uma pessoa jurídica, um terceiro para prestar um serviço. Precisa ter muito bem definido, né? Qual modalidade vai ser o meu atendimento? É ambulatorial, é urgência, é eletivo? Eu não posso fazer um atendimento disfarçado de outro, né? Eu não posso perder essa linha da essência da minha empresa. Então, o credenciamento ele precisa estar definido. O que você é, o que você quer fornecer para o credenciamento, para que não haja nenhuma surpresa, né? Então, é um hospital dia, é um hospital geral, qual que é a sua especialidade, né? Você é um fornecedor de serviço, você é um fornecedor de OPME, você é um fornecedor de insumos, você é um auditor, né? Existe médico que eles analisam e providenciam um laudo. Então, assim, qual que é o seu serviço? O que você quer credenciar, né? Segundo ponto importante, pessoa física ali é um médico especialista, ou é uma jurídica, né? Você é um clínico, um laboratório, qual é o seu qual vai ser a forma de credenciamento? A pessoa, o ator, o personagem desse credenciamento, você precisa estar muito bem definido. Você não pode ser uma empresa e fazer um credenciamento com um médico específico. Você não pode dividir o seu credenciamento, né? Porque uma pessoa física, quando ele tem a diferença, quando ele tem um credenciamento, ele está vinculado a você, pessoa jurídica, se ele for embora, o credenciamento dele vai embora também, né? E se você for uma pessoa jurídica que está sendo credenciada, que foi convidada por uma operadora, por exemplo, e você abre mão do seu credenciamento como pessoa jurídica, como pessoa física, desculpa, e aceita como pessoa jurídica, de mesma forma, você pede a indicação de credenciamento e passa a ser só uma referência dentro de uma pessoa jurídica. Então, você precisa entender, né, qual que é o credenciamento que você vai partir junto com a operadora. O local de atendimento precisa estar bem claro no contrato. Tem uma cláusula lá que precisa estar bem clara. É na residência, é na sede da operadora, é no endereço do contratante, ou não tem atendimento presencial. Como é isso? Novamente, é um auditor, é um fornecedor. Qual que é o meu credenciamento? Né? Onde que eu vou atender o beneficiário final? Né? O meu horário de funcionamento precisa estar muito bem descrito para que não haja nenhum tipo de problema e você seja respaldado, seja defendido em algum problema de você atender, sofrer algum processo ou alguma sanção por um atendimento que você não fez devido àquele horário que você não está credenciado para atender, né? Uma negativa, entre aspas, né? Uma negativa de atendimento, porque você não pode atender. Eu trabalhei em um hospital, por exemplo, e ele fez um contrato com uma operadora que tinha horário. Então, só podia atender determinado plano a partir das 18 horas na urgência. Então, chegava pessoas ali com fraturas. Aí você vai ficar aí na portaria, aí na recepção até às 18 horas para você ser atendido. Não, ele vai ser um paciente particular, né? Ele entra como um paciente particular porque ele está fora. Eu tenho isso contratado, está em contrato. Eu só posso atender a partir de uma determinada hora ou nos finais de semana, né? Então, isso é muito importante estar bem definido ali para que você não sofra nenhuma surpresa, tá? Outro ponto importante, comprovação, capacitação. Para você fazer um credenciamento, a sua empresa tem que estar apta àquele contrato. Então, CNPJ, CNES, né, quem faz aí, trabalha com energia, com insumos nucleares, as certidões, né, negativas de débito, se você almeja um credenciamento com uma autogestão ou com uma empresa pública, né, ou mista, né, você precisa estar com suas obrigações, seus impostos em dia. Não tem como você fazer um credenciamento devendo o governo, querer fazer um credenciamento com o governo, né? Então, você tem que estar em dia com isso, né? Alvará de funcionamento, prefeitura, vigilância sanitária, precisa estar muito bem definido. Alguns credenciamentos aceitam protocolo, então você tem que estar sempre de olho. Venceu a vigilância, venceu o corpo de bombeiro, você precisa atualizar isso, enviar um antigo. Aqui em São Paulo demora muito a vigilância sanitária fazer a visita. Então, vou
fazer o meu processo de credenciamento com a vigilância anterior vigente e vou fazer atualização disso, né? Uma outra validade dentro do vencimento. Eu não posso ter muito depois, porque vai deixar bem claro que eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa responsabilidade de prover um novo alvará dentro do meu vencimento, tá? Cadastro de contribuinte, CCM, precisa ter as certidões também de débitos municipais, né? Lembrando que os conselhos de classe, para que você tenha profissionais da saúde ali, os seus conselhos de classe têm que estar em dia, tem que estar dentro da validade. Alterei profissional, tenho que atualizar junto ao convênio. Venceu, tenho que renovar esse conselho de classe para que não tenha nenhum tipo de problema. Porque senão, gente, o que acontece? Você atende uma pessoa, o profissional da saúde falha, você tem uma pessoa que não era para estar fazendo aquele atendimento, quem vai sofrer a penalidade é você, né? Além da gente ter as sanções dentro do contrato, eu tenho também, né? Eu sofro penalidade civil, né? É muito além disso que aquilo que eu falei, né? A vida ela é de um bem inestimável. Então, você precisa estar o mais certo possível para que você não sofra com isso, né? Um documento jurídico que prove que você é uma pessoa jurídica, né? Então, contrato social, um estatuto, né? Ou ali, como microempreendedor, você precisa ter esse documento para provar à operadora quem você é, né? Corpo clínico muito bem definido, a gente peca muito não atualizando o corpo clínico, a gente peca bastante não identificando, né, com o CPF, o registro, com a foto do documento. Por quê? Porque os conselhos são estaduais, então os conselhos se repetem, os números se repetem. Então, você precisa vincular aquele profissional ao CPF dele, a data de nascimento dele, a especialidade dele, porque dependendo do número, né, ele pode se repetir em outros estados, tá? Então, você precisa ter esses dados e levar isso para o convênio. Não é esse médico aqui, não. Né? Eu já tive problema com isso, de eu atualizar um corpo clínico e o médico era falecido. Então, quando eu vi, na hora de digitar lá, eu coloquei, né, a unidade federativa errada. E aí foi um problema danado, eu tive que provar que o médico que estava comigo não era o falecido, né? Não era um fantasma, era uma pessoa muito viva, né? Comprovante de endereço, aluguel, se tiver. Então, alguns documentos a operadora vai solicitar, ou você, como operadora, precisa solicitar para provar que essa pessoa jurídica ela consegue, está tudo certinho para que ela tenha uma boa prestação de serviço, sem nenhum tipo de problema, né? Então, acreditação, foro, material de divulgação, procedimentos operacionais padrões. Então, isso tem que estar muito bem formado para que você apresente, quando a operadora solicitar, ou você, operadora, solicitar ao prestador, você tenha isso em mão. A Sônia quer perguntar aí. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, do CNPJ, né? Então, quando você pesquisa o CNPJ, você vai ver lá, né, os serviços que esse prestador tem, então eles têm que bater com o que você oferece, né? E aqui embaixo tem o SQA, que são os sócios, o quadro de sócios daquela empresa. Então, tá lá para você, quando você for assinar o contrato, essa pessoa está apta porque ela faz parte daquela pessoa jurídica. Do contrário, eu preciso de uma procuração para que a pessoa responda, tenha ali um documento oficial que ela responde para aquela empresa. CNES, Cadastro Nacional de Saúde, ele traz aquele horário que eu falei para vocês, né? Então, se você precisa manter isso em dia, ele traz se está válido ou não. Por exemplo, essa pessoa jurídica aqui, ó, em 2019, ela deixou de atualizar o CNES dela. A última atualização foi em 2017, então ela nunca mais atualizou. Então, o próprio Ministério o gestor, né, municipal, desculpa, ali ele já coloca ela como desativado, porque
não fez atualização desse CNES. Isso acontece muito, né? Trabalhei em operadora, na hora de atualizar esses contratos, a gente vai pesquisar o CNES da empresa, a gente encontra muitos CNES sem atualização, muitos CNES cancelados ou suspensos, desativados, aí a gente tem que prover o aviso àquele prestador ou então descredenciá-lo por conta disso, né? Aqui modelos de certidões negativas, né? Então, o que vai dar que nada consta, que está tudo certinho, que você paga seus impostos, a sua empresa paga os seus impostos, e a lei que regulamenta isso, tá? Fundo de garantia, importantíssimo, ela tem uma validade muito curta, então você precisa sempre falar com o seu contador, solicitar a pessoa responsável pelas finanças, o pagamento de impostos, de fundo de garantia e direito trabalhista. É muito importante você ter essas certidões aí dentro da regularidade. Importante, né? Se você não emprega menor, é proibido o trabalho infantil, exceto se por jovem aprendiz ou algum programa semelhante. Você precisa também prover esse termo para que a empresa tenha registrado pela sua empresa que você não emprega menores de idade, exceto como aprendizes, tá? Lembrando que o aprendiz, ele não trabalha, ele está ali para aprender. Você não pode substituir um profissional, porque você pode ter problema com isso, né? Então, é um programa bem bacana, tem estímulo aí, né? De impostos pelo governo, é bem bacana você apresentar isso para a sua empresa, né? E aí a gente começa a parte mais divertida, que são os parâmetros contratuais. Então, primeiro, modelo de remuneração, né? Como que veio esse adendo para você como credenciado? Ou o que você tem pronto para fornecer isso para a operadora, né? Então, existem alguns modelos de remuneração que são bem importantes, está muito forte agora, né? Não vou entrar muito nisso para que você participe da aula de modelo de remuneração, que a gente, né, está aí na grade de aulas, aí vai ser bem bacana. Então, você precisa entender qual que é o modelo que você vai utilizar na sua empresa, o que você tem. Às vezes, você tem alguma coisa ali, né, específica que você pode apresentar à operadora que chame a atenção na hora desse credenciamento. E aí, as tabelas, né, o parâmetro importante para que você tenha a tabela de domínio. Faltou aí a foto da tabela 96 que o Richard não passou para mim, né, Richard? Eu pedi. Da 99, eu não tinha, da 99, faltou. Difícil, procurei aí, mas as tabelas aí, MB, né, foram... Né, eu, na verdade, eu tirei uma foto dessa tabela 90 aí para o pessoal do faturamento, que adora essa tabela, né, e tem ela, vou pendurar num quadro e deixá-la, né, porque é a tabela primordial que a gente começou, muita gente aí começou com ela. Então, quem não tiver uma tabela MB assim, desse jeito aí, soltando página, não é faturista. O CH, que é o coeficiente de honorário, né? Ele não nasceu na MB, ele nasceu lá atrás, em 68, em 72, 68, 72. Né? Você precisa ter qual que é a sua tabela de domínio, qual vai ser a sua regra, né? A base da sua regra, da onde vai começar? Da 90, da 92, da 96, da CBHPM, né? Você pode negociar o valor de honorário médico, o valor de SADT, né, um CH, né, o valor de hemocomponente, por exemplo, você pode ter isso separado, né, ou você tem um valor de CH único, que facilita bastante aí no seu processo de faturamento. A ICB-HPM, né, que tem uma outra realidade, e eu preciso fazer aí, defender a MB, que muita gente fala que a CBHPM ela vai aumentando, eu coloquei os valores, né, desde 2003 até 2024, né? Então, falar a MB ela é fechada. Não, ela veio de uma política financeira do Brasil diferente do que é hoje, né? Então, também ocorria reajuste de moeda. Então, o CH, naquela época, era bem adequado, né? Então, quando estabilizou nossa moeda, ela estacionou também aí no pagamento desses honorários. Então, por isso que a CBHPM ela veio para retomar, né, essa remuneração aí da parte médica, né? E além da diferença bem grande que o custo operacional do CBHPM
ele incorpora tudo isso, depreciação, equipamento, manutenção, mobília. Então, quando você cobra procedimento com custo operacional, ele está envolvido em tudo isso, tá? Então, por isso que ele tem uma valorização aí bem diferente quanto a isso. E a sistemática também de cálculo, né, do porte, ele também segue alguns critérios aí da parte médica, que é importante também a gente falar. O filme radiológico, muito importante também. Ele também, você pode consultar o valor do filme atual. Ele tem o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele traz esse reajuste anual também. Você precisa colocar no seu contrato sobre esse parâmetro. E aí a gente vai entrar um pouquinho de áreas e taxas. Vou parar um pouquinho para ver se alguém tem alguma pergunta, porque eu falei bastante. E aí o pessoal não vai conseguir perguntar. Aí, tudo bem, gente? Está todo mundo aí? Alguém fugiu? Fala aí alguém, enquanto eu tomo uma água. Anderson, parabéns aí pela primeira parte da aula aí. Acho que bem bacana que você trouxe alguns pontos. E aí, cara, eu queria só fazer alguns comentários aí, mas acho que tá excelente a aula. Aquela parte que você mostrou de consultar as vidas lá na MS, a gente consegue também lá no Tabnet, né? A gente consultar a vida por região, e aí ele mostra o número de vidas que eu tenho naquela região de cada operadora, né? E a gente sabe quais são os principais alvos para a gente atacar naquela praça, e ele pega, inclusive, por macro-região, só o interior, só a capital. Acho que é legal também, ajuda naquela pesquisa que você trouxe. Eu acho que outro ponto importante que você trouxe aqui, cara, é aquela parte das certidões. Então, quando você está fazendo esse credenciamento, se você não tiver todas essas certidões, você não consegue credenciar. E aqui em Brasília, cara, a gente tem muitas operadoras que são órgãos públicos, tribunais, ministérios, e esses caras exigem todas essas certidões, e não só no momento do credenciamento, mas recorrente, porque essas certidões vencem. Então você tem que fazer sempre esse monitoramento para que isso não vença, né? Porque senão eles não descredenciam, eles continuam liberando atendimento, mas eles não te pagam, cara. Então você atende e não recebe. Se você não, né, se você não tiver essa certidão atualizada, você não consegue receber. Então acho que é muito importante ali, não só no momento do credenciamento, mas a gente montar esse follow-up, né, para que a gente sempre atualize essas certidões. E, cara, não adianta vencer para atualizar. Você tem que começar a dar entrada nisso 40, 50 dias antes, porque leva um prazo para emitir a certidão nova. E se você vacilar nesse prazo, perdeu, né? E o último ponto que eu queria pegar e comentar aqui, cara, último não, desculpa, penúltimo. Você falou sobre o corpo clínico, importantíssimo, né? Algumas operadoras, embora você tenha o credenciamento para aquela operadora, você tem que credenciar o médico para aquela especialidade. Senão você não consegue atender e você não recebe. Você toma glosa, vou dar um exemplo, oftalmologia. Então, um hospital oftalmológico, dependendo de algumas operadoras, você tem o credenciamento para oftalmologia, mas você não tem aquele médico credenciado para aquela operadora. E aí você tem que habilitar esse cara, senão ele não pode atender e você toma a glosa. E o último ponto agora que você trouxe, que eu achei super interessante aí, sobre o CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Muita gente confunde o CNES com o CNAE, cara, né? São coisas completamente diferentes. Qualquer empresa existente vai ter um CNAE, né, que é uma classificação nacional ali de atividade. E aí, para a área de saúde tem que ter CNES. CNES é um cadastro específico para a empresa de saúde, e todas as empresas de saúde têm que ter CNES e CNAE. E dependendo da sua atividade, o seu CNAE é o que ajuda a habilitar dentro do seu CNES, se você é um hospital dia, se você é um hospital ambulatorial, quais atividades que o seu hospital vai exercer de acordo com o CNAE que esse hospital tem. Então, por exemplo, algumas clínicas que eu tinha lá, a gente fazia infusão e a gente começou a querer fazer vacina. Você tem que cadastrar um CNAE específico para vacina, para poder ir lá nas operadoras e lá no CNES atualizar isso e pegar e habilitar que a sua empresa pode fazer vacina e aí sim pedir o credenciamento para vacina. Então, eu acho importante essa diferença entre CNES e CNAE aí também, cara. Mas falei muito aqui já, mas queria agradecer
e parabenizar aí. E já tem algumas perguntas, cara. Eu vi que tinha gente que levantou a mão aqui, tem alguns comentários aqui. Acho Peço que o pessoal, Jander. peço Oi. pessoal segurar um pouquinho, deixa eu só falar um pouco da diárias e taxa, que eu já falo, só para a gente parar um pouquinho aqui, tá? Pode ser, pessoal. A gente corre um pouquinho aqui, Pessoal, depois a gente abre para as perguntas, então. ok? Combinado, vamos lá. Bom, diárias e taxa, a gente tem aí, a INS nos ajuda bastante. Bom, o pessoal que é antes da INS sabe muito bem isso. O pessoal que é depois da INS, Nutella, hein? Pessoal antes da INS, raiz. Pessoal depois da INS, posso falar isso porque, né, eu estou longe, não vou apanhar de ninguém. Mas é uma brincadeira, né? Porque antes da INS, cada convênio tinha a sua regra, cada convênio tinha a sua guia, cada convênio tinha a sua... Nossa, era uma coisa de louco. Era glosa porque você não tinha, mandava o faturamento aí com carbono, e era glosa quando você mandava sem carbono, e a pessoa, era um horror. A Inés ela veio para padronizar, realmente ajudou bastante a gente nisso. Né? Então, hoje você tem mais tranquilidade em fazer essas transmissões eletrônicas, o atendimento, as guias padronizadas. Então, ela buscou todas as taxas, todos os equipamentos, todos os prestadores no Brasil inteiro, e ela colocou dentro de uma tabela, conseguiu filtrar, e aí a gente tem a tabela 18 da INS, né? Com praticamente mais de 3.500 itens, e aí você pode escolher aí, né, dentro do seu serviço, o que você tem de taxa diária de serviço, para que você faça a sua proposta, tá bom? Então, a tabela 18 é uma tabela que você precisa sentar com a parte assistencial, você precisa ver o que você tem, o que você não tem, não precisa inventar nada, está ali especificado, bem bonitinho, e aí você consegue colocar no seu credenciamento todas as taxas de equipamento e serviço dentro dessa tabela, sem nenhum tipo de problema. Tem alguma coisa específica, você ainda pode fazer uma tabela própria para que você tenha a sua taxa ali negociada com a sua operadora, tá? As diárias, né? É importante colocar quando se inicia, quando se termina, o que é dia, o que não é dia, os acompanhantes, pagamentos. Quando você colocar o seu contrato, quando você receber, isso é muito legal. Você precisa entender que o contrato que chega para você, ele não é engessado. Muitas operadoras falam, não pode alterar, porque é da parte, mas você pode filtrar, você pode cortar, você precisa negociar com ela para que você tire aquilo que vai te prejudicar. Então, não é nada engessado, é uma negociação. As autogestões, como elas têm, né, por lei isso, né, a licitação é um outro tipo de processo, né, é credenciamento também, mas é um pouco mais burocrático, às vezes ela já vem engessada, mas dificilmente você vai vai receber um contrato de uma empresa de órgão público que não satisfaça todos os pontos, porque eles são obrigados a satisfazerem todos os pontos. Então, você fique tranquilo que vai estar tudo certinho. Ali, sim, você vai ou não aceitar o credenciamento, mas é muito amplo. As outras operadoras, somente medicina de grupo e seguradora, elas buscam empacotar, mas você é livre para negociar isso. Se você não fizer isso, você pode ter prejuízo se não tiver um bom estudo para se ter um bom contrato, tá? E aí as cobranças de taxa, como eu falei, por hora, tem por uso, tem por minuto, tem por evento, tem por posição, tem as que não são remuneradas, que estão dentro de um pacote, né? Tem as abertas, tem o procedimento que não vai cobrar, então você pode ser livre para negociar e estipular, junto com o profissional que está negociando com você do outro lado, né? Sendo você operadora, o pessoal do prestador e vice-versa, para que você chegue em um comum. Uma coisa que eu preciso falar que é muito importante: operadora não precifica o seu trabalho, ela não pode colocar uma taxa, o valor de uma taxa, ela não pode precificar o valor de uma diária, o valor. Ela tem dados suficientes, né, que ela enquadra os prestadores, ela tem uma base de negociação. Mas o seu valor, você precisa mostrar para ela, justificar por que o seu valor é diferenciado. Seja ele por taxa, por honorário, tem que haver um equilíbrio nessa negociação. O seu serviço que você vai oferecer, o serviço que você vai oferecer, ele é livre. A operadora ela não pode precificar, ok? Então, aí está aí o desenho aí dos 1 milhões, 300 bilhões, 400, 4 quilhões de taxa que a gente tem para se divertir aí no processo
de credenciamento. Bom, eu vou parar aqui, né, para a gente fazer aí uma pausa para as perguntas e falar uma coisa importante, que ninguém me perguntou sobre glosa. A palestra é de glosa e credenciamento. Então, a glosa no processo de credenciamento, ela não é punitiva, tá? Ela é parceira. Lá em cima eu coloquei, no início da apresentação, eu coloquei duas mãos completando uma moeda. E quando eu penso em credenciamento, eu preciso pensar em glosa. Então, no processo de credenciamento, a gente é parceiro com glosa, tá? Por quê? Eu preciso pensar, ser pessimista, digamos. Se eu fizer uma CBHPM, tal versão, se a minha rotina de atendimento, de cobrança, né, depois do contrato, eu vou conseguir cobrar aquela tabela? Eu estou cobrando a tabela errada? Quando eu passo da NB para a CBHPM, por exemplo, eu estou pronto para enviar essa cobrança? A codificação está correta? O que o Richard falou, por exemplo, da parte médica, né? Eu tenho algumas especialidades médicas que são de pronto-socorro. Se o meu médico for no pronto-socorro carimbar como otorrino, né? Ele é um plantonista ali, e ele carimba como otorrino no pronto-socorro, eu vou ter uma glosa. Então, eu não posso ter um otorrino, um oftalmo, exceto se não for específico, tá? Pronto-socorro de um prestador especializado. Eu falo num hospital geral ou de um médico que vai fazer um plantão e acaba carimbando que a especialidade não está contratada. Então, eu, como credenciado, como meu credenciador, eu preciso pensar muito no que pode ocorrer se eu sair um pouco ali da linha, né? Documento atrasado, eu posso deixar de receber. Um procedimento que não esteja em uma tabela, negociei uma tabela um pouco mais atualizada, tem um documento, um procedimento que deixou, que não está mais naquela versão, por exemplo. Então, eu tenho que pensar em glosa como uma solução, como eu tenho que me proteger daquele evento. Então, a glosa no processo de credenciamento, ela é uma parceira, ela não é punitiva, tá bom, pessoal? Vamos para as perguntas um pouquinho. Oi, Anderson. Anderson, está me ouvindo? Tô. Ah, tá. Sou Thaís de Goiânia. Tudo bem? A gente tem visto muito que A professora de amanhã. Opa! Vou ver lá. nós temos observado muito que o faturamento versus a auditoria versus o hospital, eles não conhecem a fundo o próprio contrato que eles têm com a operadora. E esse é o grande efeito que a gente vê, que é a falta de conhecimento do contrato, tipo de tabela, o que cobrar, o que deixar de cobrar, o que não cobrar, gera essas glosas de faturamento, né, nas contas hospitalares. E esse é um grande problema, porque acha que fez o contrato uma única vez, arquivou, deixou ele arquivado e esquece de reler e de procurar alguma coisa que possa trazer favor, né, para a questão do faturamento ou de aumentar os lucros hospitalares. Eu tenho alguns colegas que trabalharam comigo aqui, né? Estou muito honrado com eles. E eu sou um profissional de credenciamento. Quando eu estava no credenciamento, eu sou muito integrativo, né? Vou falar integrativo porque é uma palavra que eu quero usar. Então, eu sempre trabalhei integrando os gestores, né? Falando do credenciamento em si, levando o credenciamento como parte da equipe, né? Eu preciso entender como credenciamento, como que o outro setor trabalha, eu preciso que ele entenda como que eu trabalho, né? A gente teve um sucesso muito grande de um hospital que eu trabalhei aí com os colegas que estão aqui, é que a gente chegou à glosa no ano do hospital, era um grupo de 3 hospitais, 0,03 ano, porque a gente fez um trabalho com os gestores exatamente de conhecimento, como aquela glosa ocorreu, né? Qual que é a ação que a gente precisava tomar naquela glosa? Como unidos os gestores. A gente teve muito sucesso do presidente do grupo sentar na mesa, não acreditar e falar, não é possível, parabéns para vocês,
Foi um trabalho muito árduo, muito bacana, e o credenciamento ele tem que ter tem que abrir, né? Quebrar essa parede, porque ele não é um setor isolado, né? Assim como nenhum outro setor é, a gente se completa. Né? E como ele dá o start para o atendimento, ele precisa realmente abrir um pouco as suas portas aí e estar um pouco mais próximo aos outros gestores. Então, treinei recepção, como credenciamento. Treinava recepção, participava do controle de guias, participava da internação, adorava brigar com os enfermeiros, que é muito divertido, né? E mostrar, e chamei algumas vezes técnicos de enfermagem. Eu tenho uma coisa bem bacana, que foi uma vez que eu fui para a UTI, um Tazocin, a técnica não checou, né? E como enfermeiro também, né, eu consigo chamar um pouco mais a atenção. E aí eu fui até a UTI para falar, para educar mesmo aquele profissional. E aí eu fiquei esperando a enfermeira me atender, que eu não sabia quem era a técnica, aí uma senhora, eu posso ajudar? Eu falei, eu preciso falar dessa técnica aqui, ó, fulana. Ela falou, sou eu, pois não. Que bom que foi você. Eu queria que você me devolvesse esse Tazocin aqui, ó, que você não checou. Porque, lembra de paciente tal? Lembro, lógico que eu dei. Aí começou a falar, chamou outra colega, e eu assim, olhando para a cara dela. Lógico que já tinha sido auditado, já tinha sido pago, estava lá, né, escrito realmente que foi feito tal assim. Eu não sou friglosa, mas eu quis fazer essa educação com ela. E aí ela falando que fez, lembra de fulano, eu olhando para a cara dela. Aí eu peguei e falei, sabe tem uma caneta? Aí ela, tem, eu não sei o quê, de fulano. Aí eu peguei assim, no horário, assim, ó, fiz assim, ó, chequei. Aí ela olhando para mim, parou de falar, eu falei, agora a senhora fez esse caso assim. Ela falou, a senhora está há 7 minutos falando na minha cabeça que é ocupada, que tem muito, que a senhora está muito ocupada, que aqui está faltando gente. E eu levei pingo, cheirinho de segundos só para fazer isso aqui. E aí eu dei uma aula ali, né, como enfermeiro para ela. Eu acho que ela não vai esquecer nunca mais. Então isso é bem bacana, né? Quando você dá a educação como credenciamento, aí eu mostrei do contrato, que tinha que estar checado, mostrei o manual do convênio, isso é porém, né? Além disso, então foi bem bacana. E ela levou aí para a vida inteira, eu acho que ela nunca mais vai. Ela ia pagar, eu falei que ela ia ter que devolver ou pagar R$900 de Tazocin naquele dia. Pensa numa técnica brava na UTI, pulando e chamando a outra para falar que eu dei, sim, tá aqui não. Foi bem bacana. Então, sempre fui nessa parte educacional, né? Bem bacana isso, quebrar essa barreira. Mais alguma? Posso continuar? Espera aí, deixa eu só passar mais algumas aqui que tem aqui no chat. A Graziella tinha comentado, a hora que você passou sobre o filme, que ela colocando que sobre o filme hoje é difícil entregarem porque ele está disponibilizado ali no Pixel. Como controlar isso? Se você quiser falar, Anderson, depois eu quero comentar também. Vamos lá. É uma coisa bem bacana de se colocar. Obrigado pela pergunta. A gente tem um princípio da negociação, tá? Quando você fala de filme radiológico, a gente, lógico, está falando daquele filme revelado, aquela chapa que a pessoa leva. Eu considero, né, e também como auditor, que para que você tenha isso de forma online, você também precisa investir, né? A empresa de radiologia ela precisa investir nesse filme, o hospital precisa investir para que ele tenha uma tecnologia. E isso não é negociado, não é considerado. Então, é errado quando o auditor glosa o filme porque o hospital tem um filme online, porque existe um investimento do prestador naquilo e facilita muito mais, porque não precisa fazer de novo, o médico tem aí acesso onde ele estiver, então precisa pagar o filme e esquecer dessa glosa que, ao meu ver, é indevida, porque está na sua tabela, está ali para o prestador cobrar, e eu acho que é uma cobrança devida, porque se ele for cobrar tecnologia para pixels, nossa, meu Deus, né? Eu acho que vai ser um pouquinho bem mais caro. Anderson, está perfeito, cara. Eu ia comentar exatamente isso, assim. Quando foi criada a tabela MB90, 92, começou, a gente não tinha prontuário eletrônico, não tinha Pax, não tinha esse sistema todo, e o filme era aquela chapa e tinha um preço de um metro tal, e no seu acordo, o que você tem acordado é que você tem que entregar para o paciente um exame
e esse exame tem que ter a imagem para que seja possível você oferecer um laudo para esse paciente. Hoje, para que você disponibilize esse laudo, ao invés de ser uma chapa, né, o filme, você tem que fazer toda essa integração com o sistema, com prontuário eletrônico, com PACS, com armazenamento, e o investimento disso, gente, em um hospital, passa de milhões, tá? Passa de milhões. Então, se a gente fosse realmente fazer um acordo novo do valor do custo de um armazenamento de uma imagem, de um exame, o valor do filme é irrisório, perto do que você deveria atualizar o seu contrato. Só que as operadoras não querem negociar, não querem pagar mais, em alguns casos ainda querem entender se podem glosar este filme ou não. Acho que, como o Anderson disse, é questão de acordo. Se você não quiser pagar mais filme, vai ter que negociar agora o custo dessa imagem e desse armazenamento, que vai sair muito mais caro do que o metro que está estipulado pelo filme hoje do Colégio Brasileiro. Desculpa, é que tem um delay, viu? Desculpa. E a pessoa sai com o filme impresso também, então sai em CD. Então, a imagem é muito mais precisa e acessível ao paciente hoje. Antes a gente tinha que fazer, né? Você entregava o filme, na época de muita gente, você tinha que repetir aquele exame, né? Porque ele perdia ou rasgava, quebrava aquela bendita chapa bendita. E sem contar no meio ambiente, né? Que favorece muito. E aí as empresas de filme radiológico tiveram que se reinventar e aí tiveram muito sucesso com isso por conta dessa facilidade aí, tá? Aproveitando... Ô, Anderson. Oi. Não, eu ia falar mais uma pergunta aqui. Fala. Mais uma pergunta da Graziella também. Ela comenta um pouco sobre as parametrizações e regras que geram muitas glosas administrativas, principalmente na parte de unidade de medidas, e ela comenta aqui que poucos hospitais hoje têm dentro da TI gente com expertise em Simples e Brasint para fazer esses relacionamentos. O problema do Brasint da Simples não está só no sistema em si, está na migração também, né? Isso é um problema que ela precisa levantar, isso a gente fez também, tá? Graziella, na minha experiência, né? Nós levantamos essa glosa para a diretoria do hospital, gestores de faturamento, de controle de guias, de glosa, né? Nós levamos esse número para a nossa diretoria e aí a gente... porque, na verdade, você acaba invertendo o valor, você não é responsável por isso, né? Você precisa passar essa glosa em diante. Então, aí a gente envolveu o profissional da TI nas nossas reuniões de glosa e ele tinha aí um prazo para resolver aquilo. A gente sofria na migração, né? Na atualização das tabelas Brasint e Simples, era um horror, principalmente com os medicamentos e materiais que são descontinuados, né? Porque eu vou falar um pouquinho, né, da Brasint Simples. Ela é um credenciamento também, as empresas credenciam a Simples e a Brasint, então, se elas saem da Simples e a Brasint, você perde a referência. Então, isso é um horror, mas você deve levantar esses números em meses, em anos, e falar, olha, eu preciso de uma solução que eu não preciso resolver. E aí, a diretoria do nosso hospital viu que ou aquele dinheiro que ele perdia daria para contratar aí 3 TIs para que ele pudesse resolver essa questão, e ele ganhou muito com isso, tá? Mas eu acho que você deve levar aí uma esfera aí, não ficar no seu setor com isso, não. Graziella, é importante reforçar também hoje que grandes empresas, o setor de cadastro deixou de ser TI e deixou de ser meramente cadastro, tá? Então passou uma área chama de núcleo de regras e negócios, inteligência comercial, e que aí dentro dessa área você tem enfermeiros e farmacêuticos ajudando nesses cadastros e nessas estratégias, tá? Então estou falando de Redditor, Oncoclínicas, Opt, outros DASA, outros grupos grandes, eles já começaram a criar esses núcleos aí para que possa ter um cadastro com uma qualidade melhor aí e tentar reduzir esse número de glosas. E por último, acho que tinha uma pessoa com a mão levantada, Thales, aqui, se quiser fazer a sua pergunta, senão a gente segue, Thales. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Ok. Não, perfeito. É somente uma colocação, como enfermeiro. Prazer, primeiramente, né, Thales, sou enfermeiro também. Eu trabalhei em uma operadora e
crucial, somente para acrescentar, sobre a questão do credenciamento, que você falou sobre a questão dos termos, ter mais atenção à questão do KNeS, né? Bem bacana, interessante, né? Ter esse cuidado da rede, ou seja, tem vários setores que cuidam dessa área, né? Mas para fazer é super importante no momento de fazer o contrato, né? Porque até mesmo a questão da atualização de código no KNeS, né? Sempre tem que estar atualizando, porque também é passivo de glosa por não ter algo no contrato, né? Um aditivo. Porque quando vai se fazer um aditivo, tem que ter isso vinculado também no KNeS, né? Porque muitas vezes o prestador está prestando um serviço, só que isso não está atualizado no KNeS. E aí, muitas vezes, quando solicita isso para a operadora, vai passar no sistema, o sistema não vai reconhecer, mas ele pode levar uma glosa porque não tem nada contratualizado. É somente esse apontamento, esse adendo aí, na realidade, né? Bem interessante, senhor Anderson, sobre a questão do credenciamento. E é fundamental, né? Praticamente é a base, né? De todo negócio é o credenciamento ali, aonde que inicia, né? A gente peca bastante, porque depois que o contrato chega, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho, vou ter que correr, né? A gente esquece dessa manutenção do contrato. E isso é muito ruim, né? Trabalhando em operador, e você sabe disso, quando você quer entrar em contato com algum prestador, não atualiza endereço, não atualiza telefone, não atualiza que mudou, não atualiza e-mail, e a gente precisa mandar algum caso específico, né? Você tem ali o seu cadastro de algum prestador, esse prestador ele consegue fazer isso. Você vai tentar entrar em contato e você não consegue. Quando você vai ver o KNeS desatualizado, está cancelado, e aí você tem que ficar igual um louco buscando aí uma solução, porque você tem um prazo, porque como prestador o pessoal peca bastante com essa atualização. É isso mesmo que você falou. E quem sofre é o nosso beneficiado, né? Não tem jeito. Então, para a gente dar uma continuada aí, eu levei aqui lá na nossa clínica lá de Sergipe, né? Então, fez o investimento na minha clínica para buscar aqueles prestadores, e aí entrou lá, comprou uma máquina de R$500 mil, fez financiamento de 60 vezes, 60 parcelas de 8.300, nossa, tem um compromisso para pagar. E aí ele levantou na MB, ele pensou, o raio-x de tórax é o mais barato que eu tenho na tabela MB, né? E aí ele fez um cálculo aí, se ele pagar 399 por dia, nossa, em 60 meses ele consegue pagar essa máquina. Fazendo um raio-x de R$400 por dia, ele está satisfeito. Então, pronto, equipamento pago, investimento cumprido. Já pensou se fosse assim, né? A gente fazer um investimento e pensar assim, e ter um raio-x todo dia de R$400 seria muito bom, né? E a gente faz muito isso. Então, a gente tem uma diária, é esse valor. Um equipamento é esse valor. Determinado exame é esse valor, porque o mercado paga isso. A gente não faz conta, né? O que eu tenho que considerar na minha precificação? A demanda, se eu vou ter, a oferta. Demanda é uma coisa, oferta é outra. Concorrência está ali do lado, né? Então, se eu tenho uma demanda espontânea, nem todo mundo vai usar o meu serviço. Eu tenho uma oferta, eu posso não ter demanda, né? O que precisa aquela comunidade? Eu preciso estudar isso, né? Os custos de atendimento que passarão a ter, só em eu comprar essa máquina, eu vou ter que ter mão de obra especializada, assistencial, insumos e serviços que eu não tinha antes, né? Eu preciso deixar essa máquina ligada, eu vou desligar essa máquina, ela vai causar problema nesse liga e desliga. Eu preciso ter um banheiro, uma água para essas pessoas, eu vou ter água, luz, eu vou ter uma série de obrigações, impostos que eu preciso considerar, né? Eu tenho manutenção, eu vou ter quebra, eu tenho exame que eu vou ter que fazer de novo, porque não deu certo, eu só vou poder cobrar um. Então, eu tenho que ampliar, e aí, de novo, eu penso em glosa, né? Porque se eu pensar no exame sem esses desvios, eu não consigo precificar o meu serviço. E eu tenho que pensar em lucro ou prejuízo. Se eu estou com prejuízo, eu tenho que mudar a minha estratégia. Se eu tenho lucro, opa, estou no caminho certo. A gente precifica o impossível no credenciamento. Isso é muito difícil, esses dados de alcançar. Então, você precisa ser mais assertivo. Material e medicamento, tem a tabela CMED, para quem conhece, né? Do governo, ela é oficial e ela regulamenta ali os valores para os distribuidores, para as farmácias. Então, eu tenho, além a Brasíndice é uma tabela de referência, né, que fala aí, mas a CMED é uma tabela oficial do governo. É a Vigilância Sanitária quem
quem é responsável por ela. Então, para quem não conhece, anote aí, CMED, você consegue baixar todos os medicamentos aí em âmbito nacional e os seus valores máximos, que não pode cobrar, ó, não pode cobrar mais do que isso. A Brasíndice é a referência que muita gente utiliza, mas é aquilo que eu falei, ela é um credenciamento também, né, com as empresas clientes dela. Então, ali, as empresas que estão dentro da Brasíndice é o que você pode colocar e considerar no seu contrato. Cuidado com o que você compra. Você pode ter glosa, por exemplo, de uma empresa que não vende na sua região, ou um material inespecífico ali, né? Principalmente, dito isso em nota, que você precisa mostrar aí para o seu convênio. Então, você pode negociar multiplicador da Brasíndice, deflator, você pode colocar um preço para comuns, restrito, descontinuado, oncológico, você pode fazer aí uma série de negociação conhecendo a Brasíndice como referência. A mesma coisa a Simpro, né? A Simpro, ela é uma tabela de material, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também, que é a Anvisa, ela também regulamenta todos os materiais da área da saúde. Então, dá uma pesquisada lá, né, sobre os materiais da Anvisa. Então, ela vai te dar as classificações. É bem interessante você, como credenciamento, conhecer o que é o material, a definição e as classificações dele. Tudo isso tem na Simpro. Lá tem o que é material especial, o que é material órtese e prótese, para que você tenha um bom parâmetro na hora de fazer seu contrato. Simpro também pode ter multiplicador. Simpro mais 5, mais 20, mais 10. Pode ter um deflator. Quero simplesmente para chamar uma atenção numa negociação. Tem que fazer conta. O credenciamento faz conta. Dá para você fazer. Quanto que você compra esse material? Né? Quanto você pode vender? O credenciamento, ele sabe disso, né? Qual que é essa margem. Você pode diferenciar de materiais especiais de OPO, em vez de você usar o termo OPME. Quando você coloca OPME no seu contrato, você está dizendo órtese, prótese, materiais especiais. Quando você abre a Simpro lá, ela tem classificação de alguns materiais como especiais. Uma sonda, um catéter específico, né? E não aqueles materiais comuns, seringa, agulha, algodão, enfim. Né? E aí você pode entrar na regra de OPME com materiais que você deveria estar de utilização tranquila. Né? E aí você pode separar como? A sua negociação. Uma negociação para material especial, uma negociação para órtese e prótese ortopédica, que é o OPO. Esses dois juntos formam o OPME, que é órtese, prótese e materiais especiais. E aí você tem que ter uma negociação por descontinuado, como eu falei agora há pouco, e os não constante na Simpro. Nem toda empresa quer entrar na Simpro, mas ela pode vender normalmente aí, porque está lá na Anvisa, ela está bem regulamentada, está direitinho, ela pode vender material aí em âmbito nacional, ok? E aí, algumas negociações, né, que você pode ter, né, que é a órtese e prótese, como eu falei. Órtese é algo que complementa o corpo, prótese é o que substitui algum órgão, algum membro, e aí você pode ter algumas negociações aí, preço fixo, você pode ter nota fiscal mais alguma coisa, ou menos, né, para você compensar os seus impostos, e os não cobrados é o que estão dentro de um pacote, por exemplo. Fiquem atentos, quando você tiver um pacote que ele engloba aí, está virando uma rotina nas operadoras, você precisa estar bem atento no valor que você vai pagar para essa operadora. Você não pode fugir disso para que você não tenha prejuízo. Né? Eu tive um caso, há poucos dias, de um valor de um pacote, o OPME a empresa estava me cobrando 65% daqueles OPME sobre um pacote cirúrgico. Briguei até reduzir para 1/3. Eu preciso estar bem assertivo nisso, né, como credenciamento. E a autorização, ou vai pagar em hospital, na conta médica do hospital para eu pagar para o fornecedor, ou a própria operadora aí paga o fornecedor, que é muito mais prático e muito mais fácil. O que eu tenho que fazer é limpar esse material, né, eu tenho que esterilizar esse material, e esse custo ele está dentro dessa taxa de comercialização. Tá? E o caráter também, uma rotina para eletivo e uma rotina para urgência. Então, um contrato efetivo, gente, para a gente finalizar aí a nossa palestra aí, né? Desculpa aí o erro aí na palavra aí que eu fiz correndo. Então, o contrato precisa ter as partes. Quem é o contratante, quem é o contratado. Precisa estar bem específico. Nome, RG, CPF dessa pessoa que está respondendo, que está assinando por esse contrato. Isso é muito importante ter, tá? O objeto, eu coloquei alguns contratos aqui bem lidos. O objeto do contrato é para isso, é para hospital, é para clínica, é para diálise, é para
insumo, eu vou fazer auditoria, precisa ter o objeto no contrato, né? Olha isso que bonitinho, né? Ele obriga direitinho, vai fazer lá, ó, responsabilidade exclusiva, hospital, atendimento. Precisa ter uma cláusula bem definida com o que você vai fazer. O hospital compromete-se de serviço assim, assim, assado. Então, você precisa ter isso bem definido no seu contrato, tá? A elegibilidade, como que eu vou atender essa pessoa? Então, o meu beneficiário vai ser assim, assado, vai ter uma carteirinha, vai entrar no site, vai ter um portal, vai ter uma senha. Precisa estar claro no portal, vocês precisam conhecer o seu contrato para que você não tenha problema, né? Os cronogramas de pagamento, como vai pagar, que hora vai pagar, que dia vai pagar, aonde que vai pagar. Se você tiver um erro na sua conta, né, igual tem esse contrato aqui fala, ó, se você pagar se você indicar uma conta errada, tá pago e pronto, acabou, né? Como que é o comprovante de pagamento? O depósito, ele já é o comprovante de pagamento. Isso tem que estar lido, carta lida, para que você não tenha problema. Análise de conta tem que estar especificada, bem bonitinha. Nota fiscal, quando que entrega, onde que entrega, se é físico, se é eletrônico. Tem que estar muito bem declarado, muito bem escrito. O prazo, quantos dias eu vou ter que ter de glosa, quantos dias eu vou ter de recurso. Isso precisa estar muito claro para que você não tenha nenhum tipo de problema na hora do seu recurso. Olha aqui, ó, falha, né? Ele colocou aqui, ó, esse plano de saúde na minha, né, um dos meus clientes, né? Ó, SADT, ele fez uma negociação de CH para SADT e uma negociação. Olha que, cadê o R cifrão? Isso é uma moeda, isso é um valor, isso não é um CH, né? Isso aqui é um índice, o que é isso? Precisa estar bem claro. Ele usa 3 casas, 4 casas decimais. Para que isso? Porque não arredonda. Você tem que colocar o seu sistema em 4 casas decimais, depois do zero. Então, isso é muito complicado. Alguns nem aceitam. Arredonda isso para facilitar a sua equipe, né? Tabela de medicamento Brasil, se ele fez Brasil PMC. É mais ou menos isso aqui, 10% a mais, 10% a menos. O que é isso? Né? Nessa seta que eu estou mostrando. Então, ele precisa me mostrar 5, mais ou menos 10%. Não sei. Ele pecou nisso aí, né? Taxa de comercialização de OPME, não sei se é mais ou menos. Isso causa glosa. Eu, como auditor, posso falar, não, seu contrato está menos 10. Não, e aí? Olha aqui a diferença desse aqui, ó. Do primeiro quadradinho aqui. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, gente. Então, né? Nota fiscal mais 15, mais 12% quando é operadora. Taxa de comercialização, você precisa ter muito cuidado, tá? Veja o seu município, qual que é o seu tributo. Você não pode ter uma margem de comercialização abaixo do imposto sobre a nota. Lembrando que a maioria dos prestadores não tem inscrição estadual, ela não pode vender material. Então, todo o OPME você tem que transformar em uma nota e colocar dentro de uma nota de serviço. Costuma ser 9,5%, dependendo do município, 13%, sobre aquela nota de serviço que o seu material virou uma nota de serviço, porque você vai dar uma nota de prestação de serviço. Se você tiver um percentual abaixo disso, você vai ter que limpar esse material, você vai ter que esterilizar esse material, você vai ter que guardar e se responsabilizar por ele, e a sua taxa de comercialização você vai estar pagando para esse OPME entrar no seu hospital ou na sua empresa. Então, preste atenção para que você tenha, pelo menos, compensado esse valor do imposto que você vai pagar por transformar o seu OPME dentro de uma nota de prestação de serviço, ok? Olha esse aqui, que eu trouxe esse caso para vocês verem, né? Aqui é um contrato de pronto-socorro, e aí ele fala, o administrativo fala, que tomografia somente para o CID, trauma e AVC. Eu só posso fazer uma tomografia somente para trauma e AVC. Um absurdo, né? O administrativo não pode ser superior à técnica. Eu tenho um contrato de pronto-socorro, então algumas coisas eu não posso ter, né? Eu não posso deixar de fazer o exame porque eu não tenho essa. Então, aqui, o credenciamento pecou, né? Uma tomografia de crânio? É uma tomografia de crânio, posso ter um aneurisma, eu posso ter um outro motivo, um sangramento espontâneo, não sei, que eu preciso posso ter uma cefaleia importante, que eu preciso saber o que está causando, eu só posso saber se é um AVC depois da tomografia, né? Então, se não for AVC, ela não vai me pagar.
Então, precisa ter cuidado com essas armadilhas, né? Qual o exame que eu posso fazer no pronto-socorro? Esse. Está errado, né? Aquilo que eu falei, nossa prestação de serviço é ilimitada. O paciente chega, eu não sei como que ele vai sair, né? E aí, muitas armadilhas que você pode ter no contrato mal feito, né? As endoscopias, ó, por exemplo, o colega aqui fez, ó, cadê o código TUS? Isso é uma dor de cabeça. Uma operadora não pode deixar de ter código TUS, isso é obrigatório. Aqui eu posso colocar o código que eu quiser e ele vai ter que me pagar o código que eu cobrar. Então, precisa estar bem declarado isso. E aí os parâmetros que vocês estão vendo, bem específicos, o que está dentro, o que está fora, o que eu posso cobrar, o que não posso cobrar. Então, por exemplo, uma diária aqui, ó, desse prestador aqui, ó, ele coloca todos esses ADTs, ECG, EEG, teste ergométrico. Eu vou fazer teste ergométrico numa UTI. Então, são armadilhas que você precisa corrigir quando você recebe esse contrato. Você precisa tirar isso aqui. Você não pode ter o teste ergométrico numa UTI. Já pensou isso? Então, assim, cuidado com as armadilhas, leia o contrato, mude, converse com a pessoa que está negociando com você. Você precisa ter um contrato realmente dentro dos parâmetros do serviço que você vai prestar. Aqui ele coloca, inclusive, todas as alimentações, enteral, parenteral, todos os equipamentos. Você precisa margear isso para que você não tenha um problema sério com isso. Mais uma vez, cadê, ó, nesse colega aqui, ó, cadê os códigos dessas taxas? Não há. Cuidado com isso, gente, tá? Tem que estar descrito bonitinho o reajuste, quando o reajuste vai acontecer, qual que é, aqui, ó, ele colocou o índice que vai aplicar, precisa estar em aditivo, precisa estar muito bem claro para que você não tenha problema. As glosas, como que eu vou recorrer, como que eu vou entregar, qual o prazo para isso, eu vou ter um segundo recurso, eu vou ter uma reunião caso eu não consiga esse recurso, porque o serviço foi prestado, tá bom? Então, você precisa brigar por aquilo que você prestou e precisa receber. Exatamente isso que o credenciamento vai fazer. E aí, aqui tem um exemplo, né, da glosa bem, não vou ler por conta do prazo, né? Da glosa bem descrita. Aqui tem a auditoria bem descrita que o colega colocou nesse contrato aqui, que a operadora colocou e ele assinou. E aí a comprovação de capacitação, as qualificações, como que ele recebe o reajuste por ter uma capacitação melhor. Está muito bem desenhado esses contratos que eu trouxe para vocês aqui. Infelizmente, não vai dar para a gente ler devido ao tempo. E aí, anticorrupção precisa ter o contrato, LGPD precisa ter no contrato, para que você não tenha nenhum tipo de problema. E aí, os anexos, aditivos, tudo que você alterar dentro do contrato precisa estar em auditivo, tá, gente? O foro, é importante colocar. Foro para se discutir qualquer demanda jurídica tem que ser o fórum da onde o prestador está, da cidade onde o prestador está, tá? O fórum não pode ser da operadora, tem que ser aonde se presta o serviço. Seja ele onde for, tem que estar na cidade que o prestador está. Datas e assinatura. Tem que ter data. Contrato tem que ter data. Assinatura, a pessoa tem que estar reconhecida. Lembra lá no exemplo do CNPJ? Eu preciso saber quem é essa pessoa que está assinando e o vínculo dela com a empresa que ela está representando, tá? Então, esse é o processo de credenciamento que a gente falou um pouquinho. O serviço a ser credenciado, nós falamos, a captação, marketing, público-alvo, a precificação. Foi um pouco corrido, porque acho que precisa ter umas 3 aulas disso aí, viu, Richard? A gente precisa segmentar aí. E o descredenciamento tem que ter um prazo. Quando que eu descredencio? Quando acontece isso? Quando alguém falece? Quando é vendido? Quando dissolve? Isso aí tem que estar também lá no contrato, bonitinho, para que a gente não tenha problema. Ufa! Olha, fazer um resumo de credenciamento. Não, foi assim, foi excelente e já está convidado para dar mais aula, talvez dividindo aí, abordando um pouco mais num tema específico, mas foi excelente a aula, cara, assim, muito bom, parabéns. Se quiser fechar a apresentação aí para aparecer você, e a gente começa a abrir para perguntas aqui. Fechar aqui. Pronto. E aí, pessoal, foi divertido? Bom, primeiro deixa eu mostrar aqui, ó, uma MB
92. Eu quero 99. Não, essa daqui é mais antiga. Tem 32 anos essa tabela aqui, ó. Tá guardada, é o xodó. Bom, vamos lá, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... entrega, né? Se entregou a idade, hein? É mais velho do que muita gente aqui na... É mais velho do que muita gente aqui na aula, né? Vamos lá, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão que eu chamo. Senão, eu começo também aqui no chat colocar algumas. E aí, se as pessoas quiserem também, quem escreveu, fazer... Um negócio, acho que o Janderson. Diga, Thaís. Eu trabalho, Anderson, dos dois lados. Eu trabalho via operador e via prestador. Então, assim, eu dou graças a Deus hoje em dia que os prestadores estão tomando consciência, né, da importância de um bom contrato. Ainda vai demorar ainda para chegar no eixo, porque as prestadoras estão muito além e eles acostumaram a ser donos da palavra, né? Então, hoje em dia, os hospitais estão sendo forçados, né, a trabalhar nesse eixo, porque senão eles vão perder bastante. Eu acho que a gente precisa evoluir muito com o credenciamento, né? Uma coisa bem, eu acho que posso ser um pouco avançado nisso, né? A inteligência artificial está muito forte, né? Tem algumas coisas que ela já faz aí na nossa área, nesses estudos aí, né? Hoje você consegue muitas ferramentas para isso. Ainda bem que o ser humano ainda na negociação ele ainda sobrepõe aí, né? Mas há muita tecnologia, né? As empresas estão pegando esse profissional e maximizando para outras coisas. Então, está apertando bastante esses profissionais. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande, estar muito atento, principalmente nos resultados, né? Eu acho que como profissional de credenciamento, você não pode esconder resultados, você tem que jogar na mesa, você tem que levar para a diretoria, você tem que falar, isso aqui está sendo diferencial, isso pode, não pode. Você tem que ser um profissional que precisa ser ouvido e escutado, né? Para que você consiga mostrar a solução pela sua experiência que você tem. Se você quiser ser um profissional de credenciamento, você tem que ser bem abusado, você tem que enfrentar mesmo, você tem que conquistar espaço, porque se não for assim, você fica para trás. Janderson, tá aí o Janderson, ele tinha feito uma pergunta e levantado a mão. Se quiser falar, Janderson, fica à vontade. Boa noite. Na verdade, eu queria só assim, uma ideia de vocês, como você já tem expertise nisso, né? E seria mais sei lá, uma pergunta, sei lá, uma dúvida que eu tenho a respeito das tabelas, né? Porque assim, a gente tem a tabela CBHPM quinta edição, mas a gente tem também as atuais, que a gente compara valores e é bastante, vamos dizer assim, distante de um valor da CBHPM quinta edição de uma de 2002, vou colocar assim. Vou dar um exemplo, eu vi um código que a CBHPM quinta edição paga R$ 42. 2022 paga 200 e pouco. Ou seja, e na realidade aqui, eu estou falando na realidade de Manaus, muitos profissionais, eles querem o triplo disso aí, da tabela atual. E muitas vezes querem até mais, né? Querem até mais. Eles impõem o seu... Eles impõem o seu valor. Eu quero cobrar, se é R$200, eu quero R$1.000. Só vou por esse valor. Então, assim, aí eu pergunto de vocês, como é que está esse cenário aí para vocês? Porque, assim, não seria mais fácil eu sentar e fazer uma negociação em cima da tabela atual de que pagar R$1.000 em um código que eu poderia pagar R$200? E hoje a gente não vê os auditores falando nisso, operadora. Claro que seria bom para o médico, né? Então, como é que está aí, na realidade, com vocês aí no Brasil aí afora? Talvez em João Pessoa até a gente tenha conseguido um pouco mais barato, mas não muda.
Obrigado. Assim, é aquilo que eu falei de oferta e demanda, tá? Eu acho que você está num lugar bem... fiz muito autismo aí, né, em Manaus, e é bem difícil, né? Então, é oferta e demanda. Eu não colocaria ele como um personagem ruim em Manaus, né? É um lugar difícil, não tem muitos profissionais, e eu acho que é válido você considerar o pleito do médico, tá? O que acontece é que você precisa levar isso para a operadora, que é aquilo que eu falei lá no começo. Eu preciso ver quem está ali na região para poder eu levar isso. Eu tenho em São Paulo prestadores que têm CBHPM 4 vezes. Por quê? Porque ele tem um nicho de cliente que outras, e uma excelência que outros hospitais não alcançam. Então, eu tenho 3 CBHPM 3 vezes, eu tenho CBHPM 4 vezes. E aí, uma consulta sai exatamente esse valor que o médico quer. O que você tem que ter em contrapartida é a qualidade desse atendimento. Se ele quer um atendimento, né, com valor um pouco mais agregado, então ele precisa também dar um serviço um pouco mais agregado. Como que é esse serviço dele? Como é a formação dele? Como que esse profissional se comporta nessa linha do atendimento ao cliente, né? Ele precisa dar um retorno para que você tenha isso suprido. Mas eu não acho ruim o pleito dele, não, nessa área tão difícil que é aí em Manaus. Não sei se eu fui claro, né? Tem um outro porém também, Anderson, eu conheço aí em Manaus, que eu fui diretor aí da Sensumed e do ICM aí em Manaus, da parte de oncologia. E não só aí, cara, aí ou em outras grandes empresas, a grande realidade é que a tabela médica, tirando São Paulo e algumas exceções que o Anderson trouxe, de prestadores VIPs, você consegue fazer um preço bom, é muito defasada, cara, né? Tem gente que paga uma consulta médica R$45 e queria que o atendimento fosse de 1 hora. Não dá. Não dá para atender um paciente 1 hora por R$45, é impossível. E assim vale para outros procedimentos, para outras coisas, uma visita médica. Então, você imagina um médico sair da casa dele no carnaval, às 4 da manhã, para atender um parecer, e o convênio paga o preço de uma visita para isso, que é R$60. Não dá, o cara não vai. Então, o que existe é que alguns hospitais e alguns prestadores, eles subsidiam esses médicos, eles complementam isso, e aí parte disso tira da margem de material, medicamento e outras coisas. E aí, muitas vezes, quando a gente acha que o valor da Simpro é caro de um equipe de bomba e de outras coisas, é isso que ajuda a pagar o médico, a pagar aquele valor da diária ridícula, que não cobre todo o custo e não cobre as outras coisas. Então, assim, por isso que você tem que fazer uma negociação global e sempre olhar tudo. Mas hoje, quem está pegando e complementando essas remunerações médicas na grande maioria, e principalmente em Manaus, aí é o prestador, cara. Você tem que tirar dinheiro de outro lugar para você conseguir pagar o médico. Porque se for seguir essa tabela, o cara ele não vai atender mesmo. É isso aí. Mas leve sempre a Thales levantou a mão. Diga, Thales. Sim, eu não sei se eu entendi também a pergunta do Janderson. É Janderson, né? Isso, né? É Janderson, né? Que fez a pergunta. Tem também sobre a questão que eu peguei aqui, rapidão, estava ocupado aqui, sobre a questão das versões, né? Porque, assim, como você falou, né, está defasada. Uma das questões é a defasação das tabelas, né? Mas aí tem as versões também, né, de acordo com o contrato. Não sei se é algo que já está estipulado no contrato, uma tabela, por exemplo, 2005, versão 1, 2, não sei, por exemplo. Então, isso também é eu vejo, assim, pelo lado de operadora, tem a questão da atualização também, né? De solicitar o prestador, solicitar a atualização para a operadora, no caso, quando é este vínculo, né? Mas é super importante também sobre essa questão da atualização, como o Richard já tinha mencionado aí, já. É bem interessante, né? Tem várias versões da CBHPM, né? Tem versão mais atual, né? Tem essa variação de preços também, né? Você pode mudar a tabela, porque aquilo que eu falei, você tem uma tabela padrão, uma tabela base, né? Você pode atualizar isso. Mas você tem que avaliar que não é só esse serviço que você tem. Por exemplo, você não tem só consulta. Você precisa ver o que ele vai gerar mais, né? Para agregar esse serviço. Então, às vezes, compensa você
fazer um determinado serviço. Se eu faço um SADT, se ele gera uma cirurgia, se ele gera um procedimento, eu tenho essa parceria aí com outro hospital, por exemplo, com alguma referência. Então, você não pode considerar só o pedido dele isolado, de forma isolada. Você precisa ampliar um pouquinho e falar com ele, ó, doutor, você não está gerando isso, você não está dando mais um retorno para isso. A sua consulta não está conseguindo prover um pouco mais, né, ampliar um pouco mais e devolver para o convênio alguma coisa. Então, a gente precisa ir, manda uma proposta do que você pode ter, né, específico, sei lá, um tipo de uma linha de cuidado, né, ou algo a mais para chamar a atenção de mais pessoas para que você ganhe no volume, entendeu? Ou no resultado disso. É uma das coisas que o credenciamento pode fazer. Precisa de dados, né? Do pós, né? Tá? A Adriana tinha feito uma pergunta aqui também. Adriana, se quiser, sobre o material descontinuado aqui, se quiser fazer pergunta, fica à vontade, Adriana. Bom, deixa eu ler a pergunta dela aqui. O questionamento dela, Anderson, é quando tem glosa de um material que foi descontinuado lá na Simpro, por exemplo, mas você tem esse material em estoque ainda e está usando, cara, né? Como você consegue pegar e cobrar isso? Se essa glosa ela é correta, se ela pode ser recursada? Comenta um pouco aí. Você tem que ter cuidado o motivo que ele foi descontinuado. Se ele foi cancelado, aí você entrar naquele portal que eu mostrei para você, você vê lá pelo código Anvisa, tem na nota, tá? Ele tem um código Anvisa e você entra nesse código. Se esse material está cancelado pelo Anvisa, você tem que descartar. Você não pode utilizar. Então, precisa saber o motivo. A mesma coisa que você vai fazer quando você tem uma glosa. Quando a gente tem uma glosa, você precisa abrir essa glosa, entender o porquê que você foi glosado, né? É aquilo que eu falei, a glosa, por credenciamento, ela é uma parceira. Então, abre essa glosa, identifique o motivo da glosa, para que você tenha uma ação corretiva, né? E aí você vai ver, se esse material foi cancelado, é lixo. Não tem como que você pode dar um problema muito sério para a sua instituição. Então, o almoxarifado tem que descartar esse material. Se ele foi descontinuado, você tem que ver no seu contrato qual que é a negociação para descontinuado, se a sua negociação é Simpro, né? Se está lá no seu contrato a Simpro, você precisa ver qual que é a sua negociação de descontinuado. Se não tem, aí a negociação com o comercial, passa no comercial, o comercial vai dar um desconto desse material, ele consegue ver se estiver ativo, e aí você altera o seu aditivo contratual colocando essa negociação lá. Mas você consegue isso, eu já consegui o material descontinuado com negociação comercial. Dando um desconto, eu consegui dar um desconto ali, e aí eu não tive problema nenhum em receber com isso. Se for muito complicado, se a operadora não tiver, aí você realmente não se atentou com isso, a gente acaba tendo que morrer com essa glosa mesmo, aceitando essa glosa por falta de negociação, uma glosa administrativa mesmo. Aqui eu acho importante, só a gente tem que levar alguns fatores em consideração, né? Acho que o que o Anderson trouxe aqui é importantíssimo. Então, eu acho que o primeiro ponto é realmente olhar lá na Anvisa, porque se ele foi cancelado, esse produto não pode ser mais utilizado. A Anvisa pegou e cancelou o registro para a utilização dele. Então, você tem que tirar ele da sua empresa, você não pode pegar e cobrar mais. Agora, aqui eu acho que tem um problema que se um item foi descontinuado e você tem uma quantidade grande no seu estoque, você tem um problema de operação de giro de estoque aí, porque dentro da sua empresa, se você tiver um estoque enxuto, esse item vai durar no máximo 7, 10, 15 dias, você consegue tirar isso e acabar com esse estoque rapidamente. Se você tem 3 meses de estoque de um item que foi descontinuado, eu acho que tem um problema de logística que tem que ser resolvido, e não só para esse item, mas para outros, que provavelmente você está perdendo dinheiro em estoque desnecessário aí. Pode trocar, né? Pode tentar trocar com o fornecedor, pode ver um parceiro né? A gente pode conversar entre... Ou até um desconto e bonificação, né? Tem fornecedor que ele dá como bonificação, dependendo da quantidade que você tem ali. Mas o ideal é ir para o comercial para que você não tenha isso com outros materiais, né? Então, é melhor você resolver o problema, negocie e descontinuar. Todas as operadoras elas vão negociar com você, porque elas sabem que isso é um credenciamento para sempre para as empresas, você não vai ter problema com isso, não.
Só Gente, mais acrescentar- alguma pergunta? Diga, Não, Thales. desculpa, Anderson. Richard, desculpa. O que acontece? Também as operadoras oferecem um código, no caso, quando há essa descontinuação da medicação, ou MAT-MED, tanto faz, a operadora oferece também um código substituto, né? Se o hospital não sabe, né, pode solicitar qual que é o código substituto para este material que foi descontinuado. A operadora também oferece, né? Isso aí caso o prestador não saiba, né? Tem isso também, né? Essa linha de comunicação, né? Você pode transformar ele num código próprio, né? Mas dificilmente ele vai aceitar esse material em específico, porque ele já não está na CIM. A codificação vai ser a cobrança 5 mesmo, né? Mas o ideal é você resolver o problema nessa linha, porque se ele substituir, colocar um código próprio, por exemplo, é melhor ele aceitar, ele abrir uma exceção do XML e deixar o material entrar. Então, na verdade, ele não vai deixar esse material mesmo que haja substituição. Colocar um outro código, por exemplo, do material, pode dar um problema numa auditoria, né? Nessa entrada e saída, porque você vai ter documentado em nota, por exemplo, um material, né? Na rastreabilidade desse material, por exemplo, você vai ter uma saída do material que não entrou. Então, tem que ter muito cuidado com essa saída. Não, e dentro do padrão TUS ou TIS, você tem que enviar um código TUS-X de um material existente, né? Então, eu não sei se código é um código genérico, mas teoricamente teria que ser um código de um material existente. Mas a utilização do código genérico é uma saída. Mas aí você teria que já mandar o seu faturamento com o código genérico e não substituir, porque vai estar evidenciado com o mesmo material. Entendeu? Mas, de novo, né, gente? Tem que ser um problema pontual, por causa que você não pode ter um estoque grande e não pode estar usando muitas coisas descontinuadas, né? Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta aí? Baixou a versão da Simples, você já tem que olhar, sua TI já tem que te dar o que saiu, o que entrou, para que você não tenha... Tá? Alguém perguntou alguma coisa aí que sumiu da tela? Não, acho que era só um comentário aqui dos descontinuados, que tem que fazer um aditivo pontual. Tem que fazer. Bom, gente, vamos lá, né? Queria agradecer, então, aqui, Anderson, mais uma vez a sua aula aí brilhante, participação de todos os envolvidos. A gente estendeu em 15 minutos aqui, mas acho que foi para tirar dúvida, valeu a pena. Amanhã a gente tem uma aula também sobre falhas no processo de auditoria e faturamento, com a professora Thais, que estava aqui com a gente também, fazendo comentários e tirando dúvidas. Façam as inscrições, aproveitem esse mês de aulas gratuitas aqui. E obrigado a todos. Até amanhã, gente. A aula vai ficar gravada e amanhã vai estar disponível lá no nosso canal Enfermeiros do Bem. Por favor, sigam o nosso canal, prestigiem a nossa comunidade. E quando eu falo nossa, a comunidade é minha e a de vocês também. Todos vocês são membros aí. Ajudem a gente a cada vez fazer uma enfermagem mais unida, mais forte e mais capacitada aí. Obrigado, gente. Até amanhã e vamos lá. Obrigado, Anderson. Tchau. Obrigada.